Hoje nós vamos fazer um comparativo entre o pistão 4mm da CG 150 e o 4mm da CG 160. Hoje nós vamos ver tudo sobre esses pistões, todas as medidas, pesos. Então fica até o final desse vídeo que você vai saber qual a diferença entre esses dois pistões. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. E é isso aí, bora pro vídeo! Eu estou aqui com o pistão 4mm da CG 150 e 4mm da CG 160. E hoje a gente vai fazer um comparativo entre todas essas medições que eu anotei aqui na folha para vocês compararem aí um pistão com o outro e ver se dá para usar o pistão da CG 150 na 160 e o pistão da CG 160 na 150, ambos com 4mm. Beleza? Eu trouxe aqui o pistão KMP Premium, para que o comparativo que a gente vai fazer aqui, ele fique o mais próximo possível daquilo que você vai montar no seu motor, beleza? Para não dar divergência. Peso de pistão entre marcas pode variar muito, por isso que eu trouxe duas marcas iguais aqui, para não haver muita diferença aqui ou discrepância entre as medições que nós vamos fazer aqui hoje, beleza? O primeiro passo aqui, ó, que eu anotei, é o seguinte, ó. Vou anotar de preto. O primeiro passo que eu anotei aqui é o diâmetro. Se a gente pegar na ficha técnica da CG 150 e na ficha técnica da CG 160, ambos os pistões eles têm 57,3 milímetros, ou seja, o pistão standard tem 57,3 milímetros na 150 e na 160 também tem 57,3. A diferença é que na 150 ela tem mais cilindrada porque o curso do virabrequim é maior, ela tem 63 milímetros de curso no virabrequim. Já a 150 ela tem 57,84 milímetros de curso no virabrequim, por isso que há diferença na cilindrada, mas os diâmetros de pistões são os mesmos. Logo, o diâmetro do pistão 4mm da CG 150 e o 4mm da CG 160 tem a mesma medida, que seria 61,3 milímetros. Então vamos conferir aqui agora essas medidas. A gente vai fazer uma medida próxima aqui pela saia, vamos pegar aqui no da 160 primeiro, e a gente tem aqui, ó, deixa eu zerar o paquímetro. Aqui é uma medida próxima com o paquímetro, beleza? Então aqui ó, a gente tem 61,23 na 160, no pistão da 160, e no pistão da 150, a gente tem aqui 61,23. Ou seja, ambos os pistões têm a mesma medida, beleza? Essa pequena diferença que dá de 61,3 para 61,23 é do paquímetro, beleza? O paquímetro aqui pode vir a dar uma pequena diferença. Se você quiser também, você pode medir com outro paquímetro, caso você tenha. Ó. Eu tenho aqui ó, um paquímetro analógico aqui, ó. Então vamos ver aqui na medição dele, vamos ver se vai bater a mesma coisa. – 61,3. Já nesse paquímetro, bateu 61,3. Vamos ver aqui. 61,3. Ou seja, eu vou considerar aqui no diâmetro a medida original. Eu tenho um pistão 4mm a mais, então eu vou colocar aqui o pistão 61,3, beleza? Vou considerar aqui não o 61,23, porque existem a folga do cilindro lá também. Mas eu vou considerar aqui a medida no paquímetro analógico aqui para ficar mais próximo ali da ficha técnica. Porque se você fosse colocar um pistão, na hora de calcular a cilindrada, você ia colocar 61,3 e não 61,23, beleza? Então eu vou colocar aqui 61,3 na 150 e 61,3 milímetros na CG 160. Ou seja, o diâmetro deles são iguais, beleza? Agora a gente vem na altura total do pistão. O que é a altura total? Vou pegar da saia aqui embaixo até aqui em cima na coroa do pistão. Então vamos lá, vou pegar da 150 porque a ordem aqui está na 150. Ó. Na 150
eu tenho 35 milímetros. Eu vou anotar aqui 35 milímetros. Vamos lá na 160 agora. Eu tenho 39 milímetros. Vou colocar aqui 39 milímetros. Então, nota-se que já começou a haver uma diferença. Ou seja, o pistão da 150, na altura, ele é menor do que o pistão da CG 160. Esse é da 150, esse é da CG 160. O mais claro aqui, ó, é o da CG 160. O mais escuro aqui é o da CG 150. Beleza? Então aqui, ó, o pistão da CG 150 é menor na altura do que o pistão da CG 160. Mas depois a gente também vai fazer a medição entre os pinos aqui, que é na montagem da biela. Beleza? Mas aqui só para efeito comparativo. Então agora a gente vai fazer a medição do peso aqui do pistão. Então eu vou pegar a calculadora aqui e vamos pesar o pistão da CG 150. Então aqui, ó, na CG 150 eu tenho peso de 108 gramas. Na CG 160 eu tenho 108 gramas. Então aqui, ó, no pistão da CG 150 eu tenho 108 gramas. Peso do pistão, 108 gramas. Na CG 150. Na CG 160 eu tenho 108 gramas. Ou seja, ambos os pistões aqui, ó, tanto da CG 150 quanto da CG 160, tem 108 gramas. Isso é só o peso do pistão. Agora a gente vai fazer o peso total, que seria o peso do pistão, do pino, dos anéis e das travas, tanto da CG 150 quanto da CG 160. Beleza? Isso aqui deu o mesmo peso, mas as marcas aqui, ó, é KMP. Beleza? Vamos lá, ó. Vamos pegar na 150, ó. Caixinha aqui, ó, da CG 150. Vamos colocar aqui o pistão. 108 gramas. O pino. Os anéis. Vou colocar os anéis primeiro aqui. As travas e o pino. Eu tenho aqui, ó, eu vou colocar com plástico e tudo aqui, beleza? No outro também. Eu tenho aqui 143 gramas no pistão da CG 150. 143 gramas. Beleza? Vamos pesar agora o da CG 160. Vou tirar aqui, vou colocar o pistão da CG 160. Vou colocar aqui para não misturar. Os anéis aqui estão dentro dessa caixa aqui, eu vou tirar. Vedado. Então tá, o pistão, os anéis, a trava e o pino. Eu tenho aqui 142 gramas. Vou pesar de novo. Pistão. Vou tirar essa caixa aqui. Anéis. Travas. Pino. 143 gramas. Vou tirar uma prova de 3 aqui, certo? Vamos pesar de novo. Vou zerar a balança de novo aqui. Pistão, 108 gramas, anéis, trava e o pino. Deu 142 gramas. Então aqui, ó, eu tenho 142 gramas. Isso aqui na prova de 3, ó. Se eu quiser fazer a prova de 3 aqui também no pistão da 150, posso fazer, beleza?
Vamos lá, vou guardar aqui da 160. Grava ali. Vamos pegar aqui o da 150. Pistão. Anéis. Trava. E o pino. 143 gramas. Bateu duas vezes aqui o mesmo valor, então eu vou considerar aqui 143 gramas. E na 160, 142 gramas. Beleza? Esse é o peso total dos pistões. Vamos para a próxima medição aqui agora. A próxima medição é do volume, tá? Do pistão. Por que eu vou fazer a medição aqui do volume? O volume é o que compõe aqui a cabeça do pistão. Todos os dois pistões aqui, tanto da 150 quanto da 160, eles são côncavo. Pistão côncavo é onde ele tem esse rebaixo assim nele, ó, certo? Na cabeça dele ele tem esse rebaixo. Esse rebaixo compõe a câmara de combustão do motor. Quando o pistão está em PMS, ele compõe o volume total, certo? Para uma determinada taxa que esse motor apresenta. Logo, o da CG150 e o da CG160 são diferentes. O côncavo do pistão da CG160 é maior do que o côncavo do pistão da CG150. O que isso está indicando? Essa profundidade aqui, ó, ela é maior, beleza? Na cabeça do pistão da 160 é maior e na cabeça do pistão da 150 é menor. Ou seja, ele é mais raso, menos volume, e esse aqui é mais profundo, mais volume. Mas isso tudo influencia na taxa de compressão final, ou seja, no volume que esse motor, volume total, e na taxa de compressão que esse motor apresenta. Beleza? Logo também, o formato da câmara de combustão de um motor é diferente do outro, certo? E também a taxa de compressão, mesmo que elas sejam iguais, e lá no manual de serviço vai apresentar 9,5 de taxa, a cilindrada desses motores são diferentes, beleza? Por isso que a gente vai fazer a medição aqui dos volumes, para a gente ver qual a diferença que dá aqui um do outro. Aí para mim fazer essa medição do volume aqui, ó, eu vou pegar um vidro ou acrílico, vou colocar na parte superior aqui do pistão, vou introduzir volume aqui na seringa e vou introduzir aqui na cabeça do pistão para me fazer a medição do volume do côncavo aqui do pistão, certo? Desse côncavo aqui e das cavas aqui, para me saber qual volume tem o pistão da 150 e qual volume tem o pistão da CG160. E isso no pistão 4 milímetros, beleza? Entre os pistões, um exemplo, se eu pegasse aqui o original, vou fazer essa medição, e o 4 milímetros, a diferença de tamanho é em 7%, ou seja, 57,3 mais 7% daria 61,3. Então a diferença de volume vai dar menos no pistão original, ou seja, seria 7% a menos do que essa medição que eu vou fazer aqui agora, beleza? Então vamos lá, eu vou pegar uma graxa aqui, certo? Vou passar essa graxa aqui, ó, na coroa do pistão, para que na hora que eu introduzo o volume aqui, ele não ultrapasse aqui e a medição não saia correta. Beleza? Depois eu limpo aqui o pistão. Se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os vídeos que a gente posta aqui, beleza? Vou passar aqui no da 160 de uma vez. Beleza, ó, vou colocar aqui o pistão da 150, vou pegar um óleo aqui. Vou pegar um óleo aqui 2 tempos para fazer essa medição. Vou tirar a bolha aqui, pessoal, da seringa e vou deixar 5 ml nela, beleza? Deixei aqui, ó, 5 ml. Eu vou posicionar aqui o vidro aqui de maneira com que eu consiga introduzir o volume. Aqui eu vou ter que segurar e ir puxando.
numa superfície bem plana aqui, que é o vidro que está aqui da balança, beleza? Eu tenho que ir mexendo assim para tirar as bolhas, beleza, pessoal? E vai dando. Então aqui, ó, fiz a medição. Sobraram aqui, ó, 2 ml e meia aqui na seringa, beleza? Então, o pistão da 150, ele tem um volume no côncavo dele, com as cavas aqui do pistão 4 milímetros, tá? De 2 ml e meia, beleza? Então eu vou anotar aqui, ó. Vou anotar aqui 2,5 ml, beleza? Isso aqui no pistão da CG 150. Aí, pessoal, essa é a medição aqui do pistão da CG 150, beleza? O volume aqui na cabeça do pistão. No côncavo aqui que ele tem, esse é o volume desse pistão aqui, ó, 2 ml e meia. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento no pistão da CG 160, beleza? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento no pistão da CG 160. Vou tirar aqui esse volume, puxar aqui com a seringa, o máximo que eu conseguir aqui. Não é tão fácil porque é raso. Vou limpar aqui, pessoal, e vamos fazer a medição do pistão da CG 160. Então agora, pessoal, vou colocar novamente aqui, ó, 5 ml aqui na seringa. Cinco ml aqui na seringa novamente, beleza? Agora eu vou pegar aqui o pistão da CG 160, vou posicionar no vidro aqui, certo? Para ficar mais fácil aqui na hora da medição. Vamos colocar aqui da mesma maneira e vamos começar a medição dele. Esse pistão aqui é um pouquinho mais difícil de fazer medição, porque a saia dele tem uma ponta. Então o pistão fica meio que tremendo aqui na hora de apertar ele aqui. Puxar aqui devagar. Terminei de fazer a medição aqui e sobrou 1 ml na seringa. Ou seja, de 5 sobrou 1, então eu tenho 4 ml aqui no pistão da CG 160, beleza? Então vou anotar aqui esse valor aqui, ó. 4 ml. Beleza? Então aqui, pessoal, essa é a medição do pistão da CG 160. Couberam aqui 4 ml, beleza? Então aqui agora eu vou tirar isso aqui para a gente dar continuidade aqui no vídeo, beleza, pessoal? Então aqui agora, pessoal, a gente já começa a ver uma diferença entre o pistão da CG 160 e o pistão da CG 150, ambos na mesma medida. Uma diferença grande aqui que seria no volume. Esse volume aqui
vai influenciar diretamente na taxa de compressão do motor, beleza? Se eu tenho mais volume, eu tenho menos taxa de compressão. Se eu tenho menos volume, eu tenho mais taxa de compressão. Só que isso aqui é o seguinte, o formato da câmara de combustão da CG150 para a CG160 e a cilindrada mudam. Então, mesmo que aqui eu tenha mais volume, pode ser que a taxa ela fique bem próxima a esse pistão 4 milímetros aqui, porque a cilindrada mudou. A cilindrada mudou, todos os fatores aqui mudaram. Depois das considerações finais eu vou falar o que acontece quando você usa um pistão 4 milímetros da CG160 na 150 e quando você usa um 4 milímetros da CG150 na CG160. Aí, invertendo os pistões, vai dar diferença na taxa de compressão, beleza? E isso influenciando em uma taxa mais alta ou mais baixa, beleza? E também vou falar quando você instala o original ali, a taxa de compressão. Até o final desse vídeo aqui, eu vou virar a folha aqui, tem mais informações aqui para vocês, beleza? A próxima medição aqui, ó, é da coroa do pistão. O que acontece? Vou pegar o pino do pistão aqui. É o seguinte, quando você nota que o pistão ele tem diferença de tamanho, certo? Na altura dele aqui. Da 150 é mais baixo do que o da 160. Só que isso não vale para comparativo. Ah, vou chegar lá, o pistão é bem maior, o pistão da 160 vai passar para cima. Não. Para a gente saber se vai dar diferença ou não, eu preciso colocar um pino aqui, certo? E o outro pino aqui, que seria na montagem da biela. Agora eu consigo ver as diferenças. A principal diferença aqui é o seguinte, na montagem, o pistão da CG150, nota que a diferença é muito pequena aqui, tá pessoal? Mas ele tem uma diferença, ele é mais alto aqui na coroa, certo? Já o pistão da CG160 tem uma saia do pistão aqui maior, aqui embaixo aqui, ó, e tem uma saia maior do que o da 150. Então a saia, ela passa mais do que o da 150 aqui, certo? Já o pistão da CG150 é mais alto aqui na montagem do que o pistão da CG160. E isso influencia caso você vai montar um motor, um pistão da CG150 na 160, certo? 4 milímetros, que tem a mesma medida. Só que a coroa dele aqui é mais alta, então tem o risco de pegar o pistão no cabeçote caso você esteja taxando o motor, beleza? Então tem que ficar atento nisso aí, eu vou tirar essas medições aqui agora. Primeiro passo aqui, eu posso fazer as medições aqui, ó, da saia do pistão, pelo aqui, do último anel aqui, certo? O anel do óleo até aqui embaixo. Só que ele também dá diferença, ele é mais baixo do que o da 150 aqui, o da CG160. O anel aqui é mais baixo, fica numa posição alocada mais baixo, certo? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar os dois aqui, ó, no vidro. Nota que está dando uma diferencinha, tá vendo? Muito pequenininha, mas eu vou posicionar ele aqui para mim fazer a medição da altura da saia aqui, o quanto a saia da CG160 ela passa aqui, ó, com os pinos, como se tivesse o pistão montado, quanto que ela vai passar a mais do que o da 150, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou posicionar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou medir o vidro, certo? Vou zerar o paquímetro aqui. Vou medir o vidro. Vou zerar. Zerei o vidro porque eu vou posicionar o paquímetro assim e vou descer até a saia da 150. Só que para isso eu preciso descontar essa área aqui, essa altura aqui que eu tenho desse vidro aqui, desse acrílico. Beleza? Então eu vou pegar aqui agora, ó, vou posicionar em cima da saia da 160, que é mais alta. Vou pegar o paquímetro aqui, ó, e vou encostar ele aqui no acrílico e vou descer até na saia da 150. Eu tenho aqui, ó, 3,5 milímetros. Então, a diferença entre a saia da 160 e da 150 é 3,5 milímetros. Eu posso colocar aqui, ó, que a diferença, eu vou escrever aqui, ó, vou colocar aqui, ó, no meio aqui, ó, 3,5 milímetros. Eu vou escrever no meio aqui porque é o seguinte, eu quero fazer a medição aqui agora também da saia, entre o último anel aqui e o final. Na 150 eu tenho, deixa eu zerar aqui, né, eu tenho, pegando aqui do último anel, da cavidade
inferior do último anel até aqui embaixo, 23,5. Eu vou colocar aqui, ó. 23,5. Deu 23,54. Pessoal, vamos pegar na 160 agora. Do último anel aqui até aqui embaixo, eu tenho 27 milímetros. Eu arredondei aqui, tá, pessoal? Deu 23,98, beleza? Vamos lá. Se eu pegar na calculadora aqui, ó, 27 menos 23,54 é igual a 3,46. Ou seja, se as medições estiverem corretas, eu tenho basicamente essa mesma medição aqui. Por contrapartida, deu a mesma medida aqui, certo? Só que eu preciso fazer essa medição aqui com o acrílico porque a posição dos pinos é diferente. Só que, como a altura é diferente, também a medição não fica 100% certa. Então você pode pegar daqui até aqui e vai ver uma pequena diferença. Mas a diferença aqui, ela vai estar aqui entre 3,4 a 3,5 milímetros, ou seja, que essa saia é maior. Basicamente, essa ponta aqui dela aqui é maior. Então ela tem aqui 3,5 milímetros a mais do que a saia da CG 150, beleza? Da CG 160 é 3,5 milímetros maior do que o da CG 160. Agora eu vou colocar o pino de novo aqui para a gente ver a distância na parte da coroa. Isso é muito importante medir porque se o pistão, a saia dele é mais alta aqui, dependendo do curso que você coloca, o pistão pode, e a biela que você vai usar, o pistão, a saia ser muito grande, vai pegar lá no virabrequim, beleza? Isso mudando os pistões aqui, colocando da 160 na 150 e da 150 na 160, beleza? Já mais baixo, tem menos chance de pegar lá embaixo, beleza? E aqui em cima tem a chance de pegar no cabeçote, caso você esteja com uma taxa de compressão muito alta, ou a coroa do pistão ali, entre a coroa e o squish esteja muito próximo. Então uma pequena diferença pode fazer o pistão pegar no cabeçote, beleza? Então vamos fazer. Aqui tem uma pequena diferença, eu nem sei se vai dar para vocês verem aí, mas o pistão aqui, ó, ele é mais alto, pouca coisa aqui, ó, da 150, na montagem da biela, beleza? Então eu vou posicionar aqui, ó, na hora que o pistão ele fica caído. Eu vou pegar um paquímetro aqui, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, só para me fazer essa medição, para ele ficar reto, para ele não tombar assim, ó. Vou pegar na 160 aqui, ó. Aí vou fazer a mesma coisa, eu vou zerar aqui, ó. Zerei. E vou fazer o seguinte, como o da 150 aqui é mais alto, eu vou posicionar nele. A diferença é muito pequenininha, mas vou colocar aqui, ó. Deu 0,47 aqui, ó. Vou fazer uma segunda medição aqui. Isso mesmo, ó. 0,4 aqui. Ou seja, 0,48. Eu posso considerar aqui meio milímetro, beleza? Para ter uma margem de segurança caso o paquímetro esteja marcando nessa pequena variação ali. Então, a saia do pistão aqui, ó, ela tem meio milímetro de diferença. 0,5. Vou colocar no meio aqui, tá? Pra gente saber que é a diferença entre os dois. Meio milímetro aqui, eu escrevi errado aqui, tá, pessoal? Aqui tá a coroa do pistão e aqui tá a saia do pistão, tá? Então, a coroa do pistão é 0,5 aqui, beleza? A saia é aqui embaixo. Vou só inverter aqui, só para vocês saberem, ó, que essa medição aqui, ó, ela é da saia do pistão, de 3,5 milímetros, e essa medição da coroa é essa aqui, beleza? Então a gente tem meio milímetro de diferença. O que que está dando meio milímetro de diferença aqui? Está indicando aqui que o pistão da 150, ele é meio milímetro mais alto aqui na coroa dele. A coroa é essa parte aqui do pistão, certo? Essa borda do pistão. Pode chamar de coroa ou borda do pistão aqui. Então tem meio milímetro mais alta na montagem, tá vendo? Isso aqui o pistão estaria montado na biela. Então o pistão da 150 é meio milímetro mais alto do que o pistão da CG 160. Beleza? Entre os primeiros aqui, eu vou também tirar uma medição aqui, que é o seguinte. Entre o primeiro anel
e a coroa, beleza? Aí vou anotar ali para vocês ali, na mesma medição. Vamos lá. Ó. Na 150, 4,43. 4,43. Isso é a espessura entre o primeiro anel e a coroa do pistão, beleza? Já na 160, eu tenho 4,54. Uma espessura um pouquinho maior. 4,54. Beleza? Essa é a espessura, beleza? Aqui a coroa do pistão aqui, ó, elas dão diferença de meio milímetro, tá? Esses dados aqui são importantes, porque se eu for colocar o pistão da CG 150 na 160, eu vou precisar ou tirar aqui na coroa dele, certo? Meio milímetro, ou, dependendo da taxa, porque o pistão ele já fica um pouquinho abaixo, vai dar para montar, beleza? Sem fazer nenhuma modificação, beleza? Mas tem que ficar atento nisso, que ele dá a diferença de meio milímetro aqui na montagem, ou seja, a coroa aqui fica meio milímetro acima do que o pistão da CG 160. E se você for colocar o pistão da CG 160 4 milímetros na 150, saiba que ele vai ficar meio milímetro na coroa abaixo do que o original ali, do modelo original, beleza? E as espessuras aqui também influenciam o quanto eu posso tirar. Eu preciso deixar uma margem de no mínimo 2 milímetros entre o primeiro anel e a coroa. Então nesse aqui eu posso tirar até 2,43 e nesse aqui até 2,5 milímetros aqui na coroa do pistão. Não tiro no pistão todo, só na coroa dele eu posso tirar essa quantidade de material e ainda ter uma certa durabilidade aqui. Beleza? Então essas são as medições. Agora, a gente vai para a parte das considerações aqui sobre o uso. Eu vou explicar sobre a taxa de compressão, o que vai alterar, se colocar ou se não colocar, beleza? Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ficar por dentro dos vídeos que eu posto aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Pega uma caneta aqui. É o seguinte, ó, eu vou voltar aí nessa página aqui para a gente fazer as diferenças aqui, ó. Se você for colocar, eu também vou falar aqui a taxa próxima que vai apresentar aqui esse motor. Deixa eu só anotar numa folha aqui, para ficar mais fácil, para mim não ter que ficar voltando lá. Mas eu vou voltar. Eu vou anotar aqui só o volume aqui, que deu 2,5. 2,5 e 4 ml. Só isso aqui para mim fazer a comparação aqui para vocês de taxa de compressão. Beleza? Vamos lá, anotei aqui, mas eu volto aqui e mostro para vocês, tá? Aqui é o seguinte, ó. De acordo com a ficha técnica do motor da CG 150, tem 149 cilindradas, 9,5 de taxa, então o volume total desse motor é 17,55. Se você pegar 149 mais 17,55 dividido por 17,55, você vai ter 9,5 de taxa. Beleza? Na CG 160, a gente já tem 19,14 ml. Logo, eu tenho 9,5 de taxa. Por que aqui na 160 eu tenho mais volume? Porque aqui a cilindrada é maior, é 162 cilindradas aqui reais. Ou seja, eu tenho mais cilindrada, para me ter a mesma taxa eu preciso ter mais volume. Logo, aqui eu tenho menos cilindrada, menos volume para ter a mesma taxa. Beleza? Isso aqui é original. Então esse é o volume original da CG 150, total, volume total, beleza? Com opção em PMS, o volume total da câmara de combustão. E da CG 160. Então aqui as taxas de compressões aqui. Quando eu coloco um pistão 4 milímetros na CG 150, eu vou ter 170,70 cilindradas reais. Na CG 160, se eu colocar um pistão 4 milímetros, eu vou ter 185,93 cilindradas reais, beleza? Ou seja, por que aqui eu tenho mais cilindrada, Otávio? Porque o curso do virabrequim da CG 160 é maior do que o curso do virabrequim da CG 150. Isso aqui colocando somente o pistão 4 milímetros, beleza? Tanto um quanto o outro. Coloquei o pistão 4 milímetros da 160 na 150, a mesma cilindrada. Coloquei o pistão 4 milímetros da 150 na 160, vou ter a mesma cilindrada. Por quê? Porque ambos os pistões, tanto da CG 150 quanto da CG 160, eles têm a mesma medida, ou seja, 61,3 milímetros. Beleza? Então vamos lá. Ó.
Então aqui, se eu tenho isso aqui, se eu pegar aqui o mesmo volume, eu vou ter uma taxa de compressão diferente. E eu vou mostrar qual a taxa que vai apresentar aqui, ou uma taxa próxima aqui, porque teria que fazer as medições com o motor fechado, mas eu vou te dar um exemplo de uma taxa de compressão que vai ficar próxima ali quando você monta somente um pistão 4 milímetros e não mexe em nada, não faz cavas no pistão, monta com as cavas originais que vem no pistão, não faz nenhuma preparação nas válvulas para não aumentar volume e também não faz nenhuma preparação na câmara do cabeçote. Aí vai apresentar essa taxa que eu vou passar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Dessas 17,55 ml aqui, ó, na 150, dessas 17,55 ml aqui na 150, o pistão corresponde a um determinado volume, que é o côncavo aqui. A gente fez a medição na 150, deu 2,5 ml, só que no pistão 4 milímetros, aqui é no pistão standard. O pistão standard é 7% menos, então eu posso pegar aqui 2,55 menos 7%. Logo, o pistão original ele vai ter ali 2,37 ml. Então, menos 2,37 ml. Isso aqui é um valor aproximado, beleza, pessoal? Aqui na 160, ó, 19,14 menos, a gente fez a medição, deu 4 ml, 4 menos 7%, dá 3,72, 3,72, que é igual, vamos fazer a conta aqui para a gente ver. Aqui eu quero saber o volume que eu teria sem o pistão original, depois eu somo com o pistão 4 milímetros aqui, beleza? 17,55 menos 2,37. Eu teria aqui, ó, 15,18 mais 2,5, 2,5 ml, que seria do 4 milímetros, beleza? Aqui, ó, 19,14 menos 3,72 é igual a 15,42 mais 4 ml, que é do 4 milímetros. Então eu tirei o volume do pistão original e acrescentei no pistão com o pistão 4 milímetros. Eu poderia fazer diferente aqui, eu sei que a diferença aqui, ó, 3,72 menos 4 e ter somado aqui nos 19,14, beleza? Então vamos lá, 15,18 mais 2,5 é igual a 17, deixa eu colocar de outra cor aqui, vai ficar melhor. 15,18 mais 2,5 é igual a 17,68 ml. Então, com o pistão 4 milímetros original da 150, eu vou ter 17,68 ml. Na 160, 15,42 mais 4 é igual a 19,42 ml. Isso aqui colocando o pistão 4 milímetros da 160 na 160, beleza? E aqui 4 milímetros da 150 na 150. Então a taxa de compressão aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó. Vamos pegar a cilindrada mais esse volume e dividir por ele, ó. 170,70 mais 17,68 é igual dividido por 17,68. Eu vou ter aqui, ó, 10,65 por 1. Ou seja, 10,6 de taxa de compressão no kit 170, seco, sem fazer cavas no pistão, sem mexer na câmara do cabeçote, sem fazer alívio de válvula. Beleza? Somente pegar o 4 mm e montar, eu vou ter 10,65. Pode haver uma pequena variação aqui na medição, beleza? Pode ser um pouquinho menos aqui, até ali 10. Se aqui deu 65, até é considerado ali ter uns 10,5, beleza? E pode ser mais caso o seu cabeçote já foi planeado, tudo isso pode dar diferença. O correto é fazer a medição lá para saber a taxa correta. Aqui é aproximado, beleza? Vamos lá, na 160, isso aqui 4 milímetros dá 150. Na 160 eu vou ter, ó, 185,93
mais 19,42 igual dividido por 19,42. Eu vou ter 10,57 por 1. Ou seja, eu vou ter uma taxa de compressão aqui de 10,5 e aqui 10,6, certo? Basicamente uma taxa bem igual aqui, colocando o pistão 4 milímetros na 150, modelo original. 4 milímetros na 160, modelo original. E se eu inverter os pistões, dá diferença na taxa? Vamos ver. Aqui é o seguinte, para mim inverter o pistão aqui, eu teria que fazer o seguinte aqui, ó. 15,18 é menos o volume do pistão original. Então eu vou pegar aqui, ó, 15,18 mais 4, que é o pistão da CG 160, que deu 4 ml. Vamos ver o volume total que vai apresentar. E eu vou pegar também e vou colocar aqui, ó, 160, beleza? 4 milímetros dela. Qual o volume que vai apresentar lá? E aqui na 150, o pistão da 150, 4 milímetros na 160. Aqui é 15,42 mais 2,5. Beleza? ml. Eu inverti aqui, ó. Nesse segundo exemplo aqui, eu estou usando o pistão da 160, pistão da 160 4 milímetros na 150 e o pistão da 150 4 milímetros na 160. Vamos ver qual o volume que vai ter. 15,18 mais 4 é igual a 19,18. Então aqui eu vou ter 19,18 ml. E aqui eu vou ter 15,42 mais 2,5, eu vou ter 17,92. Então aqui a gente vai calcular a taxa de compressão que vai apresentar, beleza? Ó, 170,70, não vai mudar a cilindrada, beleza? Que é a mesma, mais 19,18 igual dividido por 19,18. Eu vou ter uma taxa de compressão aqui de 9,89. 9,89 por 1. Então aqui, vamos lá, próximo aqui agora, na 160. 185,93 mais 17,92 igual dividido por 17,92. Eu vou ter aqui uma taxa de compressão de 11,37 por 1. Isso aqui indica alguma coisa, Otávio? Sim, e muita coisa. Isso aqui pode chegar até a haver quebras no seu motor caso você não fique atento a esses detalhes aqui. Quais são os detalhes? Se eu pegar o pistão da 160, 4 milímetros, e colocar na minha 150, ele tem a mesma medida, 61,3. Eu vou lá e monto, eu vou ter uma taxa de compressão bem próxima ao original, 9,5, 9,89. Mas se eu pegar o modelo original 4 milímetros e colocar na 150, eu vou ter uma taxa de 10,6. O que é melhor? Para desempenho na gasolina comum, é melhor montar o modelo original. Vai ter 10,6 ali, gasolina comum vai resistir e eu vou ter mais resultado, mais torque, mais potência devido à maior taxa de compressão e ao maior aproveitamento ali da energia da combustão. Beleza? Então é melhor montar o 4 milímetros da 150 mesmo. Beleza? A não ser que você quer uma taxa bem próxima ao original ali, você coloca o pistão da 160 que vai ter 9,89. Beleza? Agora, o risco está em você pegar o pistão da 150 e colocar ele na 160. Por quê? Porque aí eu vou ter uma taxa de compressão mais alta. Por que eu vou ter uma taxa de compressão mais alta? O volume aqui desse pistão, ele é menor. Logo, eu vou aumentar muito a taxa de compressão, porque aqui eu tenho 2,5 ml e aqui eu tenho 4 ml. Logo, eu reduzi a quantidade de volume. Então, se eu pegar no cálculo aqui, eu vou ter uma taxa de compressão de aproximadamente 11,37 ali na 160. Se eu montar uma taxa de compressão dessa de 11,37, ou eu vou rodar só no álcool, ou eu vou rodar ali com 50% de álcool, 50% de gasolina, ou eu vou rodar com a gasolina pódio. Se eu rodar só na gasolina comum pura, eu corro o risco de quebrar o motor, certo? Então, se eu pegar o pistão 4 milímetros da 150 e colocar na 160, sem fazer nada, ou seja, só chegar e montar,
vai aumentar a cilindrada para 185,93, mas a taxa de compressão vai ficar alta para a gasolina comum pura, porque a baixa octanagem dela não resiste a essa taxa de compressão aqui. Logo, eu vou danificar o motor. Rapidamente esse motor pode vir a se quebrar. Então, o que você pode fazer nesse caso? Ou roda meio a meio de gasolina e álcool, ou usa gasolina pódio, ou usa só álcool puro, beleza? Ou monta o original da 160 ali mesmo, que seria esse aqui, eu monto o original da 160 4 milímetros. Vai aumentar a cilindrada, mas aí a taxa de compressão vai ficar em 10,5, que vai resistir a gasolina comum ali. Ah, Otávio, mas para desempenho, com 11,37 eu tenho mais? Você tem mais desempenho sim, mas aí você vai precisar de um combustível que resiste a essa taxa de compressão. E na gasolina comum do Brasil, você não tem uma resistência aqui, beleza? Para essa taxa de compressão aqui. Então é melhor você utilizar o pistão modelo original 4 milímetros. A não ser que você quer uma taxa de compressão maior, um exemplo, tem uma moto de competição, uma moto de trilha, eu quero rodar na Podium com ela, tem uma 160, uma Bros, né, na realidade, para Velocross, e eu quero rodar na Podium com ela. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar o pistão 4 milímetros da 150 e montar ele na 160, fazer retífico e montar. Você vai ter ali uma taxa acima de 11. Com essa taxa acima de 11, você pode rodar na Podium. Tem que ficar atento também na questão aqui, da diferença da altura aqui, O pistão da CG 150 é meio milímetro maior na coroa. Tem que ficar atento ali só na hora da medição ali, para ver se o pistão não vai pegar no cabeçote. Mas é só fazer uma medição simples ali, que você já vai identificar. Tem que ter ali no mínimo 1 milímetro ali para você ter segurança ali, para evitar quebras, beleza? Já na saia vai ser menor. Outro detalhe aqui, esses 3,5 milímetros aqui na saia é melhor, tá? Se eu pegar uma 160 e usar o pistão da 150 na 160, tá? Pistão da 150 na CG 160, beleza? É melhor, porque eu vou ter mais taxa de compressão, certo? Tendo mais taxa de compressão, eu tenho um menor tamanho aqui na saia também. Por esse menor tamanho, mesmo que eu não aumente o copo do cilindro e eu coloque um pino cursado, esse pistão não vai mostrar saia lá embaixo. Então é top também. Por quê? Porque aqui eu tenho 3,5 milímetros. Nesse caso aqui, como a saia é mais curta, esse pistão, na hora que o pistão estiver em PMI, o virabrequim estiver em PMI, a biela e o pistão estiver em PMI, o pistão não vai mostrar a saia ali, mesmo usando o pino cursado e usando o copo na medida original. Então é uma grande vantagem usar esse pistão. Outro detalhe, por que é vantagem usar o pistão da 150 na 160, tá? Pistão modelo original, 4 milímetros da 150 na 160. Aqui a gente tem 11,37 com um pistão, com a câmara de combustão, com tudo original. Só que quando eu faço uma preparação de cabeçote, eu vou lá e faço o alívio de válvula. Então eu aprofundo, aumento o volume. Faço uma preparação na câmara de combustão, aumentei volume. Faço cavas no pistão, aumentei volume. É bem provável que com esse pistão da 150, a taxa venha estar ali, recuar aqui de 11,3 para 10,5. Eu não vou perder muito. Agora, se eu tiver com o original da 160, se eu fizer todos esses procedimentos, vai sair aqui de 10,57, vai diminuir, pode cair ali para 10, 9,8. Por quê? Porque toda vez que eu aumento o volume na câmara da câmara de combustão do motor, na câmara de combustão do cabeçote ali, nas válvulas, na câmara do cabeçote, eu vou aumentar o volume. Aumentar o volume, eu reduzo taxa. Se eu já tenho uma taxa mais alta e for fazer esses procedimentos, eu vou reduzir a taxa de compressão ali nesse caso. Se eu fazer esses procedimentos tendo uma taxa de compressão mais alta, o que vai acontecer? Eu vou reduzir essa taxa aqui, mas ela vai ficar próxima aqui ou até mais alta que isso aqui um pouquinho. Para rodar na gasolina comum vai ser ok, vai ser tranquilo, vai ser bom, certo? Além de que se eu coloco um pino cursado, eu tenho, quando o pistão estiver em PMI, eu não preciso aumentar aqui o copo do cilindro aqui. Se eu não preciso aumentar o copo do cilindro, porque o pistão não vai mostrar a saia ali, até um pino de 2, por exemplo. Não vai mostrar a saia, usando o pistão da 150 na 160, não vai mostrar a saia e eu consigo ali fazer um acerto de taxa de compressão. Posso usar uma flange. Se eu não for usar a flange, eu tenho que aumentar o volume mais, porque senão, aqui está com 4 milímetros, 185, mas com o curso original, é um 4 milímetros seco. Se eu aumento a cilindrada aqui, o que vai acontecer é que a taxa de compressão ainda fica mais alta, beleza? Se eu coloco um pino de 2 aqui, a cilindrada aumentaria. Vamos fazer um cálculo aqui só para a gente ver aqui. É claro que, vamos pegar aqui,
4 milímetros, 61,3 vezes 61,3 vezes o curso da 160 com pino de 2. O curso da 160 é 63, mais 4, 63, 64, 65, 66, 66, 67. Vou ter 67 de curso. Vezes 67, vezes 3,1416, igual dividido por 4.000. Eu vou ter aqui uma cilindrada de 197,73 cilindradas. Se eu pegar essa cilindrada mais esse volume, ó, mais 17,92 igual dividido por 17,92. Eu vou ter uma taxa aqui com pino de 2 de 12. 12,03 aqui por 1. Ou seja, essa taxa de compressão aqui de 12 aqui, ó, ela serviria somente para usar no álcool puro. Aí eu teria uma taxa só para o álcool aqui, usando o pistão da 150 4 milímetros na 160. Já se eu usasse o original, ó, se eu usasse o pistão original aqui, ó, da 160, que é 19,42, ó, 197,73 mais 19,42 igual dividido por 19,42. Eu teria aqui uma taxa de 11,18. 11,18 no pistão original. E 12,03 com pino de 2 no pistão da 150. Pistão da 150, pistão original com pino de 2 mais o 4 milímetros. Então eu teria 12 e 11. Para o álcool seria legal aqui, ó, 12, acima de 12 poderia montar e usar álcool, beleza? Aí você faria somente o acerto ali das alturas, se for fazer cavas vai reduzir um pouquinho, mas se reduzir um pouquinho talvez eu ficar ali com 11,8, 11,7, 11,6 ou até que saia 11,5. Aqui se reduzir mais talvez vai ir para 10,5 com pino de 2, dependendo da preparação que você faça, de câmara de combustão, alívio de válvulas, beleza? Porque aumenta volume e reduz taxa. Então, no meu ver aqui, o que vale a pena é usar o pistão da 150 na 160, caso você queira mais taxa de compressão e não vai alterar o comprimento do copo ao colocar um pino de 2. Isso para mim é o que vale a pena aqui, usando o pistão da 150, 4 milímetros na CG 160, beleza? Já usar o pistão da CG 160 4 milímetros na 150, no meu ver, não vale a pena. Ele é mais alto, se você coloca um pino de 2, o pistão vai mostrar muito a saia, certo? Então você vai ter que aumentar o copo do cilindro. A taxa de compressão fica mais baixa, então no meu ver, não vale a pena utilizar esse pistão da CG 160 na CG 150. Mas vale a pena utilizar o pistão da CG 150 na CG 160. Essa diferença que eu coloquei aqui é do tamanho do pistão, 7% da diferença nos diâmetros, tá? 57,3 mais 7% dá 61,3. Beleza? Então, no meu ver aqui, pessoal, não vale a pena você pegar o pistão da 160 e usar na 150, mas vale a pena, dependendo do objetivo da sua preparação, utilizar o pistão da 160 na CG 150. Beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Se você quer aprender mais aqui sobre preparação de motores, no primeiro link da descrição vai ter tudo sobre os nossos cursos de preparação de motores e todos os nossos materiais onde você pode estar se inscrevendo para se profissionalizar na área da preparação de motores, beleza? Comenta aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, qual o próximo vídeo que você quer que eu traga aqui, qual o próximo comparativo aí. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.